Bom dia para todo mundo, meu nome é Ricardo, eu sou o diretor técnico aqui da Solaris TI e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre atendimento ao cliente em geral, excelência no atendimento em geral, especialmente nesse novo contexto que a gente está vivendo. Vou explicar o que eu estou chamando de novo contexto. E eu preparei aqui um pequeno guia para a gente começar, vou compartilhar uma outra tela com vocês. Então, tá bom. Então, o nosso assunto hoje é o WhatsApp, mas é mais do que o WhatsApp, é atendimento, especialmente atendimento, oportunidades, riscos, o que tem por aí, o que mudou depois da pandemia e aonde que o WhatsApp entra dentro disso tudo. Na verdade, o WhatsApp ele é parte de uma estratégia que a empresa deve ter, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa é a seguinte, e que eu estou chamando de novo contexto, até já falei sobre isso agora há pouco, mas o que é esse novo contexto? O novo contexto é uma coisa que eu tenho ouvido muito falar. Os meus clientes têm percebido muito isso, de que o movimento nas lojas caiu, tem caído. O número de clientes que está visitando as lojas hoje é menor do que era antes, por exemplo, da pandemia, há 4 anos atrás, há 3 anos atrás. E a pergunta é, onde foram parar esses clientes? Né? O que aconteceu com eles? Porque os clientes continuam existindo. O fato é o seguinte, esses clientes, eles se recolheram em casa durante um período e alguns deles, não todos, resolveram não sair mais. Resolveram não sair mais, significa que eles não saíram mais de casa, Ricardo? Não, não é isso. Eles saíram, mas eles saíram para outras coisas. Eles aprenderam que muitas coisas do seu dia a dia podem ser resolvidos sem a presença física. Então, enquanto para alguns clientes é importante visitar a loja, visitar uma loja e aí pode ser uma pet shop, aí pode ser uma loja física de qualquer outro ramo. A gente vai focar bastante em pet shop aqui, eu vou dar muitos exemplos de pet shop, gente, porque a maior parte do nosso público é de pet shop. Então, mas tudo que eu vou falar aqui vale também para outros ramos de atividade, tá bom? Mas como eu disse, enquanto para alguns clientes ir na pet shop é um passeio, para outros não é. Para outros é uma necessidade para resolver um problema, que é se abastecer de produtos, por exemplo. Esses clientes que escolheram não retornar, não frequentar lojas fisicamente, estão fazendo outras coisas, que pode ser assistir um filme em casa, gastar mais tempo em casa lendo, ou fazer um piquenique com a família, que eu estou exemplificando aqui, ou ir para a academia. Então, são clientes que mudaram nesses 2 anos o seu hábito de consumo. E a gente tem que aprender a lidar com esse novo perfil de consumidor. Isso tem um lado muito bom que a gente vai ver e tem um lado muito ruim se a gente não souber lidar com isso. Então, o fato é, uma parte dos nossos clientes provavelmente não vai voltar, pelo menos num curto prazo, e eu acho que provavelmente não vai voltar nunca mais, a consumir da forma como consumia antes, predominantemente presencialmente. Pode consumir presencialmente, mas vai ter uma parte significativa dessas vendas para esses clientes que vai acontecer de forma não presencial. Esse é o ponto, porque eles estão fazendo outras coisas e eles aprenderam que dá para fazer essas compras de forma não presencial, ok? Então, o que aconteceu, então, resumindo? Primeiro, tem um movimento menor nas lojas. Ao mesmo tempo, houve, nesses tempos, um aumento crescente nos canais digitais. Olha, para dar um exemplo, que é um exemplo público, que não é o Ricardo quem está falando, eu tenho ouvido de clientes que em torno de... tem cliente me dizendo que 40%, 50% das suas vendas hoje acontece por canais não presenciais. Para usar um número que é um número público, a Rede Pets, que é uma empresa que tem ações na Bolsa e, portanto, ela tem que prestar contas, né, para os seus investidores, se você olhar a Rede Pets, se eu não estiver enganado, 35% do faturamento deles no ano passado foi através do que eles chamam de canais digitais. Então, ou seja, existe ali alguma coisa entre 30% e 50% dos clientes que estão comprando integralmente ou parcialmente por meio de canais que eu chamo de canais não presenciais. Então, esses clientes, eles hoje estão comprando onde? Em marketplace. Eles estão comprando em e-commerce. Eles estão comprando, ok, marketplace e e-commerce é mais ou menos a mesma coisa. Eles estão comprando através de iFood.
eles estão comprando através de Rappi ou outros aplicativos de delivery, eles estão comprando via telefone, eles estão comprando via WhatsApp e até via Instagram. Ou seja, houve uma aceleração dessa tendência, pessoas afirmando que a gente acelerou por conta da pandemia uma tendência que já existiria naturalmente, mas que foi acelerada em torno de uma década, em função da necessidade de se recolher por um período dentro de casa. Então, essa é a nossa nova realidade. E o que a gente vai fazer é se adaptar a essa realidade, aqueles que desejarem jogar esse jogo. Porque eu digo que é o seguinte, o jogo recomeçou. O jogo recomeçou totalmente diferente. E aí, cabe a você entender como é esse novo jogo e jogar. E nós estamos num bom momento para fazer esse jogo, né? O que está em jogo? Alguma coisa entre 30% e 50% dos clientes que desejam consumir produtos e serviços através de canais não presenciais. E eu digo que é um jogo, mas é muito mais parecido com uma guerra do que um jogo. Por quê? Porque recomeçou tudo. Pensa que 30%, eu vou arredondar agora, vou falar 50% a partir daqui, só porque é um número, metade, vamos chamar assim. Pensa que metade dos clientes hoje estão em jogo, adquirindo novos hábitos de consumo. É uma guerra para conquistar esses clientes. A questão é a seguinte, esse é o ponto, é uma guerra para conquistar 50% dos clientes, dos clientes do seu concorrente, de todo mundo que está no mercado. Você vai para uma guerra para jogar esse jogo, se você estiver disposto a jogar esse jogo para tentar conquistar a sua parcela desses clientes, ou garantir a sua parcela desses clientes que já era sua antes e agora está em jogo. A questão é a seguinte, você não vai ganhar esse jogo com WhatsApp Web. Infelizmente não vai. É você ir para uma guerra despreparado. Se você está pensando que você vai conseguir jogar esse jogo e ter alguma chance de sucesso de maneira amadora, vai ser difícil. Vai ser difícil. Infelizmente, não vai ser fácil, porque você vai estar brigando de maneira muito desproporcional com pessoas que estão investindo em ferramentas que permitem jogar esse jogo de uma maneira mais inteligente, podemos chamar assim. Esse é o lado ruim. Tudo até agora o Ricardo só deu uma má notícia, mas tem boas notícias também. Quais são as notícias? Primeiro, esse jogo está começando ainda. Existe muita coisa ainda mudando, existem muitas oportunidades, e você tem condição de jogar e garantir esse espaço. E melhor do que tudo, você tem condição de brigar com os grandes competidores. Como assim, Ricardo? A minha loja é uma loja pequena. Eu consigo brigar com os grandes competidores? Sim, consegue. É um novo jogo e dá para você brigar com eles. Por quê? O que acontece? Dá para eu concorrer com eu não vou falar nome de rede aqui, para não usar nomes específicos, mas com essas grandes redes de pet que estão vendendo, às vezes, produtos pelo preço que eu estou comprando. Antigamente, quando o cliente estava dentro da minha loja, Ricardo, eu conseguia competir com eles, porque eu fazia um atendimento mais pessoal, enquanto que essas grandes redes acabam se assemelhando muito mais a um supermercado, onde o cliente entra, atende, não fala com ninguém, ele escolhe o produto que ele quer, não fala com ninguém, leva para o caixa, paga, no máximo dá um bom dia, boa tarde, boa noite para o caixa, embala as mercadorias deles e vai embora. Na minha loja, não. Ele tem uma atenção, eu consigo saber quem é o pet dele, eu consigo, enfim, ter informações e iniciar um diálogo que torna essa experiência muito mais pessoal. Como é que eu faço isso de forma online? Dá para fazer? Dá. Esse é o ponto. Dá para fazer. Dá para fazer, se você jogar bem o jogo, você consegue fazer isso de forma online. E se você fizer de forma online, você pode se diferenciar. Nem tudo é preço, gente. É claro que preço é importante, especialmente quando a gente está falando de uma economia de praticidade, né? Um novo hábito de consumo que tende a ter muita questão de praticidade, mas nem tudo é preço. E você pode oferecer praticidade, mesmo que você pode compensar, às vezes, a impossibilidade de competir no preço, oferecendo outros tipos de comodidade, outros tipos de praticidade. Às vezes, o cliente, eu vou dar até um exemplo prático, às vezes o cliente está lá, vamos pensar, saí de casa, estou indo para a academia. Estou indo para a academia e meu companheiro ou minha companheira falou para mim, passa para buscar a ração do nosso pet. Vou falar que é a Naila, por exemplo, a minha cadelinha. Passa para buscar a ração da Naila.
e eu estou indo para academia. Eu falei, puta, estou indo para academia, meu horário está apertado, como é que eu vou fazer? Eu só preciso buscar a ração dela. Como é que eu resolvo isso? Para quem já frequentou academia alguma vez, já fez musculação, sabe que às vezes você faz um exercício lá, entre um exercício e outro, você tem ali entre 40 segundos e 60 segundos, ou às vezes 2 minutos de intervalo para descansar. Então você faz o exercício, espera ali entre 40 e 60 segundos de intervalo para descansar. E se eu usasse esse tempo para resolver o meu problema? Você conseguiria, por exemplo, fazer um atendimento, tomar um pedido do seu cliente em 40 segundos? Você conseguiria fazer isso hoje? Com o WhatsApp Web, provavelmente você não vai conseguir fazer isso, porque o cliente vai ter que ligar, vai ter que chamar você no WhatsApp, você vai ter que responder, o que é um primeiro desafio, já vamos falar já sobre isso quando a gente começar a falar do WhatsApp. Você vai ter que detectar que aquele cliente entrou em contato, vai falar com ele, vai identificar ele, vai verificar pelo número de telefone quem ele é, se ele já está na sua agenda, ótimo. Aí ele vai falar qual o produto que ele quer, você vai perguntar qual é o tamanho do produto que ele quer, ele vai então escolher, enfim, não vai conseguir fazer isso no intervalo entre as séries dele, que a gente chama. Impossível. Mas se você usar a tecnologia certa, você vai conseguir resolver. Vou mostrar um exemplo. Hoje nós vamos fazer um exemplo de um cliente, por exemplo, um cliente hipotético, que só precisa, naquele momento, comprar um produto que ele compra toda vez para reabastecer a ração dele. Ele consegue fazer isso sozinho em 40 segundos. Muito bem. Então, a gente tem riscos e tem oportunidades quando a gente está falando dessas vendas de canal digital. Gente, a gente vai mostrar isso tudo na prática, tá? Eu estou mostrando todo essa conversa inicial para dar explicar o porquê das coisas serem como são. Mas é claro que a gente vai também ter um pouquinho de demonstração, como a gente sempre gosta de fazer, mostrar as coisas na prática. Quais são os riscos e quais são as oportunidades? Primeiro, quando você começa a atender nesses canais não presenciais, você pode ter uma diminuição de custo. Por quê? Porque você pode atender clientes que não necessariamente você está pagando ali uma equipe grande para atender durante o seu horário comercial, o aluguel desse atendimento. Tem gente, por exemplo, que está fazendo atendimento não presencial, que não está numa avenida muito movimentada, que não precisa ter estacionamento, não precisa nada disso. Então, você pode ter uma redução de custos, sim. Você não tem estrutura física, muitas vezes, igual uma estrutura física de uma loja presencial, que você precisa ter todo um ambiente para receber o cliente. Não estou dizendo que não é importante ter isso ainda, mas é possível ter. Você tem uma área de atuação ampliada quando você tem esse tipo de venda. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo de uma pet shop. Muitas vezes, dentro de uma pet shop, você atende as regiões presencialmente, os clientes que estão na região do seu bairro. Ali perto do bairro, ali nas proximidades, etc. e tal. Quando você começa a atender áreas não presenciais, e eu nem estou agora pensando numa venda para outro estado, para outra cidade, que pode acontecer também, e acontece também, mas eu estou me referindo a outras regiões da cidade que eventualmente o seu cliente não te via, não acessava, e agora ele começa a te encontrar. Então, você tem uma área de atuação ampliada. Por isso que eu estou dizendo que você começa a brigar agora por 50% dos clientes, não só os seus, 50% dos clientes de todo mundo, inclusive dos clientes que, eventualmente, antes se abasteciam numa loja que está num bairro vizinho ao seu. Tá? O horário de atuação pode ser diferente. Muitas vezes você não consegue manter um atendimento físico numa loja de rua por questões de segurança, em determinados horários, etc. e tal. E você consegue, tem gente já planejando fazer isso, e tem gente experimentando fazer isso, ter um horário de atuação ampliado para fazer a entrega, por exemplo. Então, é possível você atender de forma não presencial, porque você não tá exposto ali questões de violência urbana, de alguma forma. E, por outro lado, você tem riscos nesse tipo de negócio. O maior risco que eu vejo, maior não, mas um risco importante, é a diminuição de vendas por impulso, né? Porque quando o cliente está dentro da sua loja, ele está ali sujeito a um monte de mensagens, mensagens visuais, às vezes mensagens sonoras, enfim, a todo o ambiente para estimular o consumo, né? E aí ele entra para comprar uma ração, mas ele compra às vezes um acessório, às vezes ele compra um petisco, e o cliente que é um cliente não presencial, se você não tomar cuidado, ele acaba se limitando ao essencial, né? Aquilo que ele realmente iniciou a jornada buscando, por exemplo, a ração ou um medicamento, uma coisa bem específica, e você
perde as vendas dos produtos e serviços acessórios, né? Então, você tem essa dificuldade de vendas em produtos acessórios. Muitas vezes você tem essa questão de competição de preço, né? Porque a pessoa olha, vou comprar ração. Ração é ração em qualquer loja que eu compre. Considerando que eu não vou ter ração falsificada, então eu vou pelo preço. Então, tem essa dificuldade do preço. E, por outro lado, se você é capaz de atender clientes que não eram seus clientes antes, o inverso é verdadeiro. A sua concorrência aumenta também do lado positivo para você, porque você tem acesso a uma nova gama de clientes, mas o inverso também acontece. Outros concorrentes passam a ter acesso aos seus clientes, ok? E o WhatsApp? Aonde que entra o WhatsApp nessa história toda, que é o nosso assunto de hoje? Já são 10h20 e a gente ainda não falou de WhatsApp. Muito bem, vamos começar a falar agora especificamente de WhatsApp. Quais são as vantagens e as desvantagens de WhatsApp? Primeira vantagem é que o WhatsApp está presente em virtualmente todos os celulares dos brasileiros. Dá para dizer que todo mundo que está dentro do mercado consumidor tem um WhatsApp. Não é necessário instalar um aplicativo da sua loja, não é necessário acessar o seu site. O cliente consegue falar com você usando uma ferramenta que ele está. Eu acho que essa é a grande vantagem do WhatsApp. Tá? E você pode ter um horário de atuação também ampliado. Quando você está fazendo o WhatsApp, você pode trabalhar com horário ampliado também. E os riscos do WhatsApp? O primeiro é que quando você atende via WhatsApp, é necessário uma equipe treinada para atender o WhatsApp. E aí tem um primeiro erro que eu vejo muitas lojas cometerem. Colocam, às vezes, o WhatsApp como uma ferramenta, todo mundo na pandemia fez isso, começou a atender via WhatsApp, mas não treinou a equipe. Então, gente, desculpa, mas você está falando com o cliente. Você não está falando, você está falando por meio de mensagens de texto. O mínimo que se espera é que a pessoa que está conversando com o cliente por mensagem de texto saiba escrever. E, infelizmente, a gente sabe que a gente tem problemas de educação no nosso país. E, muitas vezes, o seu vendedor que está atendendo o seu cliente via mensagem de texto não sabe escrever. Não sabe, às vezes, escrever e, às vezes, também tem dificuldade na compreensão de texto, o que gera mensagens truncadas, às vezes gera falhas na comunicação. Então, é necessário ter um treinamento para este tipo de atendimento. É necessário entender que esse atendimento não é o mesmo atendimento que é feito num balcão. Esse é um ponto. Então, é uma necessidade ter essa equipe especializada nesse tipo de atendimento. E é por isso que eu disse que você não vai conseguir jogar esse jogo colocando o WhatsApp Web dentro do seu computador e falando para os seus vendedores, atendam agora pelo WhatsApp. Não é tão simples assim. Até funciona, mas não funciona bem. E se não funciona bem, o cliente uma hora vai migrar para aquela loja que está funcionando bem. Que nós vamos mostrar o que é funcionar bem. Um problema sério do WhatsApp é que você fica sujeito às regras impostas pela Meta. Meta é a empresa que comprou o Facebook, né, que na verdade, não vou entrar no mérito aqui, na verdade ela não comprou o Facebook, o Facebook montou uma empresa que controla hoje o Facebook e comprou o WhatsApp. Então, a empresa que é dona do WhatsApp hoje chama-se Meta. É uma empresa privada com um produto privado, então você tem que se submeter a essas regras dela. E se a empresa falar, a partir de hoje, eu não quero mais que você use o WhatsApp, você não tem para quem reclamar. Então, esse é um grande risco quando você usa o WhatsApp. Tá? É interessante você ter uma equipe dedicada, por causa daquilo que eu falei do treinamento, mas também pelo seguinte. Gente, o WhatsApp é um tipo de software que chama o seguinte, comunicador instantâneo. Instantâneo presume que a pessoa manda uma mensagem e recebe uma resposta como? Instantaneamente. Está cheio de gente atendendo pelo WhatsApp, onde o cliente manda uma mensagem e vai receber uma resposta daqui a 2 horas. Isso não é atendimento via comunicador instantâneo, gente. Ele poderia mandar um e-mail, então. E está cheio de gente assim. Quanto tempo demora para o cliente mandar o WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp, e a sua equipe responder? Às vezes a sua equipe, se for a equipe de balcão, ela está atendendo o cliente ali presencialmente. E aí o que ele vai fazer? Ele vai deixar o cliente falando porque tocou o barulhinho do WhatsApp no computador? Não pode. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Então, o cliente que está atendendo no balcão, ele não deveria estar preocupado, o cliente não, perdão, o vendedor, o profissional que está atendendo o balcão, ele não deveria estar preocupado em olhar o WhatsApp. O cliente que está, de novo, o vendedor que está
no balcão, não deveria estar recebendo pedidos de cliente por telefone, porque um dos dois vai ficar mal atendido, ou o cliente que está dentro da loja, ou o cliente que está no WhatsApp, ou no telefone, né? Então, é necessário ter uma equipe dedicada. Ah, Ricardo, mas isso custa caro. Você montar essas pessoas, montar essa equipe, montar essa estrutura, colocar computador, colocar linha de WhatsApp. Gente, o que custa caro é você perder metade dos seus clientes. Isso custa caro. Manter uma estrutura necessária para atender os seus clientes bem é barato. É barato pensando que nós estamos falando da possibilidade disso representar metade do seu faturamento. Então, não, desculpa, eu não aceito esse argumento de que é caro. O que é caro é você perder metade dos seus clientes para outros concorrentes que vão fazer esse investimento que você está achando que é caro. Aí você monta uma loja, gasta centenas de milhares de reais com decoração, que uma parcela dos seus clientes não vai ver. E o que ele vai ver é o quê? Um atendimento ruim, feito por telefone, que ele liga e demora, toca 12 vezes antes de alguém atender, ou um atendimento ruim, porque ele mandou uma mensagem no WhatsApp e ficou esperando uma resposta por 30 minutos. Não dá. Isso é caro, tá bom? E é claro, aí o último ponto que eu coloquei é exatamente isso, atenção especial aos tempos de resposta, que é o quê? Quanto tempo o seu cliente demora, tem que esperar para receber uma resposta daquela solicitação que ele fez, seja ela qual for. Pode ser uma informação sobre o pet dele, pode ser um pedido que ele quer fazer, pode ser qualquer outra coisa. Quanto tempo demora? WhatsApp é instantâneo, comunicador instantâneo. Então, vamos ter em mente que estamos falando de um comunicador instantâneo.